Deus Todo-Poderoso, fonte rica em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Possamos também colocar no altar do Senhor as nossas intenções. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olhai para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma ola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as exaltou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei com compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é a vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixais abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Quero ouvir tua palavra que transforma meu viver, pra cantar a canção nova para o mundo. Ah, Senhor, eu quero te estudar. Ah, Senhor, eu quero te estudar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono.
Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Muito bem. Aqui estamos nós mais uma vez, não é isso? Para agradecer a Deus, né? Glorificar o nome de Deus. Vocês não estão cansados, estão? Nem todos responderam, e o que se responder foi um não assim, sabe? Um não. Muito bem. Queridos filhos e filhas, estamos então quase no final de nosso novenário e acredito eu que cada dia que celebramos a novena, nós nos preparamos muito mais para celebrar o glorioso São José, dia 19. E mais também nós vamos entrando nesse mistério de Deus, esse mistério do amor profundo de Deus. Penso que vocês estão lembrados do Evangelho de domingo passado. Sim? Não precisa colar, né, na liturgia. Mas estamos lembrados, primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus no deserto, né? Não estamos? Muito bem. Agora lembrou, não foi? Estamos lembrados do Evangelho de terça-feira também, que eu celebrei aqui. Sim? Sim? Estamos? Rezamos todos os dias, mas o Pai Nosso, não é isso? Então não podemos esquecer. Estamos hoje, então, diante da transfiguração de Jesus. A primeira leitura, vimos Abraão. E Deus quer realmente provar Abraão. E Abraão é um homem de fé, um homem que se lança nas mãos de Deus. E hoje Abraão vai dizer, mas escuta bem, quais, né, as recompensas de tudo isso? Porque 2 coisas eram importantes na época para o homem, para ser bem-sucedido, ser abençoado. Você sabe o que se tornava bênçãos de Deus e maldição, se não acontecesse na vida do homem, se o homem não possuísse? Não, pois o padre também não vai dizer. 2 coisas eram bênçãos. A primeira
era filhos, cresceis e multiplicai. Veja que Abraão até então não tem descendente. E a outra coisa era a terra. Então essas duas coisas, para o povo bíblico, eram bênção de Deus. Possuir terra e ter filhos. Não ter filho era maldição. E Abraão, então, né, vai perguntar a Deus isso. O que vai, então, recompensar diante de eu deixar tudo? Abraão não tem terra nenhuma. Veja que ele sai de Ur, né, dos caldeus, da cidade, parte sem nada. E não tem descendência. E Deus vai dizer, olha para as estrelas dos céus. E Abraão olha, então Deus vai dizer, assim também será a tua descendência. Mas, queridos filhos, o que é que faz Abraão deixar tudo? O que é que faz Abraão confiar em Deus? A fé. É a fé. Abraão se lança nas mãos de Deus. Abraão confia, ele acredita em Deus. Por isso, queridos irmãos, quem tem fé realmente tem projetos. Um homem de fé, uma mulher de fé, são pessoas que têm projetos na vida, que querem algo, que buscam algo. Não ter fé, mesmo que tenha projetos, tenha sonhos, mas não vai longe. É a fé que nos sustenta, sabe? É a fé, o motor móvel da vida de cada um de nós. Por que nós estamos aqui, Padre? Penso que um dos motivos maior de estarmos aqui é a nossa fé. Ninguém sabia que era Padre João que vinha celebrar hoje. Se soubesse, talvez tinha alguém que não vinha, porque já veio 2 vezes com o Padre João. Hã? A coisa melhor é dizer, não dizer o padre da noite, sabe? Para não ficar, se é aquele padre, se não é, então que bom. Né? Se fosse Padre João, talvez, não vou mais não, Padre João já foi 2 vezes. Lembro que terça-feira não era noite de Padre João, viu? Eu vim por causa do outro Padre João que não veio. Né? Mas vejamos, era João, né? João Souza, o outro. Mas veja, meus filhos, é a fé que nos sustenta. O que garante a nossa caminhada, sabe? Muitas vezes cansada, muitas vezes sofrida, muitas vezes provadas, muitas vezes no precipício, é a nossa fé. É a nossa fé. É tão bonito quando a gente vai visitar uma pessoa que está lá no leito da cama, sabe? Sofrendo, mas ela diz, eu não perco a minha fé. Eu acredito, eu confio. Eu sei que Deus não me abandona. Isso é fé, sabe? Isto é fé. Isso é expressão realmente de uma fé viva, de uma fé atuante, de uma fé que me torna vivo e viva diante de Deus, de uma fé que eu acredito piamente que tem um Deus que me ama. Eu tenho fé, mas na hora do vamos ver, na hora das provações, na hora da cruz, na hora das dificuldades, minha fé parece que some. E começo a brigar com Jesus Cristo, e começo a brigar, e começo a murmurar, e começo a me maldizer, e começo... Isso não é fé. Às vezes eu costumo dizer que tem 3 tipos de fé, viu? Né? Tem aquela fé realmente que você caminha como Abraão caminhou, tem aquela fé momentânea, né? Uma fé momentânea. Depois passou, fogo de palha, né? E tem aquela fé que você só vai buscar Deus pelos interesses. Se não conseguiu, não é assim? Tem gente que começa, meu Pai do céu, agora vai abarcar Deus e o mundo. Daqui a pouco esfria igual um balde de água gelada. Para onde foi a tua fé? Então a fé, ela não é uma chama que não pode ser apagada na vida do cristão, sabe? Não pode ser apagada.
E quantos homens e mulheres de fé que deram testemunho da sua fé, vivida. Uma fé, às vezes, sabe, provada. Mas não uma fé abandonada. Não uma fé dispersada. Não uma fé momentânea. Mas uma fé que lhe ajudou a chegar até onde chegou. E quem tem fé atravessa os vales de lágrimas da vida. Coloquemos isso na cabeça. Quem tem fé, sabe, vence os vales de lágrimas da vida. Não se cansa. Abraão nos é esse testemunho para nós hoje. Depois vejamos Paulo. O que é que Paulo vai dizer na segunda leitura? Onde é que Paulo está? Quando ele escreve essa carta para os seus amigos. Onde Paulo se encontra? Na prisão. Gente, vamos ler mais a palavra de Deus, né? Vamos ler mais a palavra de Deus? Então veja, Paulo vai dizer o que hoje eu estou com saudade, meus amigos. Sinto saudade de vocês. Eu também sinto da senhora. Quando a senhora vem à missa, eu sinto saudade. Menos para ficar conversando, mas quando está caladinha aí, uma bênção de Deus. Né? Então vejamos. Então Paulo, ele está preso. E os judaizantes vai querer impregnar na comunidade de Filipos, sabe, uma não religião e uma não crença em Jesus Cristo ressuscitado, em Jesus Cristo glorificado, na ressurreição. E Paulo, então, escreve à sua comunidade, escuta bem, aqueles que vêm aqui querer pregar, sabe, uma religião falsa, tornam-se inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo coloca. Os que vêm pregar uma religião falsa, aqueles que não acreditam, porque os judeus não acreditavam na ressurreição de Jesus, portanto que ainda hoje, né, eles continuam aguardando, esperando o Messias. E aí, então, eles iam incutindo, iam colocando na mente do povo que era mentira, que não existia ressurreição, que Jesus, o Messias, depois de uma catequese de Paulo, de uma comunidade formada, Paulo está preso, Paulo está na cadeia, Paulo está pagando um preço alto, sem nada dever. Então, ele vai dizer, vocês continuem firmes na fé. Olha de novo a fé aqui. Aquela fé lá de Abraão, olha ela aqui no Novo Testamento. Vocês continuem firmes na fé, continuem perseverantes, não se deixem se levar pelos falsos profetas, por esses que aí estão pregando uma religião falsa. Isto também, queridos filhos e filhas, é fé. E quantas vezes nós estamos desmotivados, não é não? Sim ou não? Quantas vezes a gente está lá sem ânimo, sabe? As coisas acontecendo assim, vai e vem, e a gente parece, e chega alguém, meu filho, meu irmão, coragem, né? Vamos lá, reze mais, busque mais a Deus, converse com o sacerdote, vá lá, converse com alguém na comunidade, mas não deixe se levar, não. Ou quantas vezes nossos irmãos adversários, nossos irmãos separados, vocês sabem quem são os irmãos separados, o Padre está falando, sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Se tem alguém que não sabe, nossos irmãos separados são os nossos irmãos protestantes. Essa coisa de evangélico, você não é evangélico, não? Você não é evangélico, não? Se não for, vai embora, porque está no lugar errado. Porque aqui é para quem é evangélico. Aqui não é para quem é protestante, mas aqui é para quem é evangélico. Se você crê no evangelho ou não crê? Crê não. Então você não é protestante, você é evangélico. Você já protesta contra a igreja alguma vez? Já condenou a igreja? Já disse que o Papa é a besta fera alguma vez? Pronto. Então você não é protestante. Você é crente? Sim ou não? Quem é que professa a fé de nosso Senhor Jesus Cristo?
São os protestantes? Vocês já viram os protestantes professar a fé? Quem professa a fé somos nós. Daqui a pouco nós vamos dizer, eu creio em Deus Pai. Hã? Então, olha essa cabeça, essa coisinha de evangélicos crentes. Devemos lugar nosso. Evangélicos em Jesus Cristo, vivemos o evangelho. Mas quem contra a igreja, e Jesus disse que o que não está ligado aqui não está ligado lá, e o que não está ligado lá não está ligado aqui. Então a gente precisa ter cuidado com esses irmãos, certo? Que vêm pregar uma religião falsa. E o que é, padre, uma religião falsa? Religião falsa não são as denominações, sabe? Não é só a Xoxanoê, não é só o hinduísmo, viu? Não é só o espiritismo. Não são essas religiões falsas. Todas as vezes que eu desfaço da igreja de Jesus Cristo, todas as vezes que eu prego um Cristo sem cruz, uma religião sem cruz, uma religião sem sofrimento, prometendo realmente cura, prometendo isso e aquilo outro, então ela se torna falsa. É o que Paulo hoje coloca para nós. Tenham cuidado com esses falsos profetas. E aí, se você tem fé, se eu tenho fé, se nós temos fé, não precisa você brigar com ninguém. Basta você respeitar cada um e quando chegar na sua casa, você dizer que você já sabe em quem acredita. Sim ou não? Não foi assim que Paulo disse, eu sei em quem eu acredito. E às vezes você está aqui dentro da igreja e não sabe ainda em quem acredita. Você às vezes não sabe em quem acredita ainda. Porque hoje você está aqui, amanhã está na Assembleia de Deus, depois está no Espiritismo, depois está na casa do benzedor, do querador. Então você não sabe em quem acredita ainda. Porque quem acredita no Cristo ressuscitado vive a sua fé. Vive a sua fé. E não vive atrás, sabe, de Yahweh, chega aqui e acolá, não. Então, Paulo dá razão da sua fé. E hoje, na prisão, Paulo dá razão da sua fé. Meus irmãos, tenham coragem, sejam firmes, perseverantes, não desista, não abram mão. Porque Jesus Cristo está ressuscitado. E um dia, Paulo vai mais longe ainda. Um dia, este nosso corpo vai se tornar um corpo glorificado como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é para quem tem fé. Isso é para quem acredita. E aí, meus queridos filhos e filhas, a fé, então, nos transfigura. Olha a transfiguração de Jesus hoje. Se você tem fé, você é um homem ou mulher transfigurado. Jesus hoje leva os apóstolos, sobe a montanha, o lugar mais alto, vai rezar. E lá está Elias e Moisés. Elias representando todo o antigo, toda a lei. Elias representando todo o Antigo Testamento. Moisés representando toda a lei, e aparece, e Jesus leva quem consigo? Jesus levou quem? Já esqueceram? Eu acabei de proclamar agora, meu Pai do céu. Não é impossível. Jesus levou quem com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Pedro e João. Por que Jesus leva Pedro? Pedro, quando Jesus vai dizer, ei, preciso lavar os pés de vocês. Eu, Senhor, lavar meus pés de jeito nenhum. Se tu não deixares que eu lave os teus pés, não tem parte comigo. Não, Senhor, me lava todo agora, não só os pés. Pedro, quando Jesus vai anunciar o primeiro anúncio da paixão, da morte, Pedro vai dizer, de jeito nenhum, Senhor, queremos que isso aconteça. Afasta para trás de mim, Satanás. Teu caminho é atrás de mim. Tu é meu discípulo. Tu não és meu mestre. Tu és discípulo. Então vai para trás.
porque os teus pensamentos estão humanos. Pedro, Senhor, quando Jesus anuncia o segundo anúncio da paixão, jamais, Senhor, eu vou morrer contigo, eu vou contigo. Pedro, deixa de ser bobo, porque antes que o galo cante, 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, tu vai me negar. De jeito nenhum. Ei, aquele estava ali, eu não conheço esse homem. Ei, nós vamos ver na Semana Santa isso. Eu não conheço. Ei, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro se dá conta que tinha negado Jesus e sai em pranto, chorando. É por isso que Jesus leva Pedro lá para o monte. O Tiago e João, ei, mestre, quando tiver no teu reino, então coloca uma minha, vou fazer o meu irmão à direita e eu à tua esquerda. Deixa de bobagem, porque os céus, essas coisas competem ao meu Pai, não é a mim. E aí geraram o quê? Uma confusão com os 10, não foi uma briga danada, desde aquele tempo, meu Deus, até hoje, uma briga danada, né? Porque queria os primeiros lugares, Jesus vai dizer, aquele que quer ser o maior, seja o menor, aquele que quer ser servido, sirva, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Por isso que Jesus pega esses 3 aí e leva para o monte. Não levou os outros, levou eles 3, porque eram aqueles que precisavam de ver, de se confrontar, de se deparar com aquele momento ali. E lá então Jesus se transfigura. Queridos filhos e filhas, para que nós não se prolongamos muito, vejamos, na transfiguração de Jesus, o que é que se escuta na transfiguração de Jesus? Uma nuvem, e a nuvem representa a presença de Deus, não é isso? A teofania, mas aqui a manifestação, a presença de Deus, e daquela nuvem vem uma voz: este é meu filho amado, escolhido. Mas não ficou por aí, ficou? Escutai-o. Diga para o irmão que está ao seu lado. Escutai-o. Diga! Não é só o padre que tem que dizer, não. Escutar o quê? Escutar o quê? No batizado, que eu fiz uma hora atrás, eu li o Evangelho de Mateus, ou foi de Marcos. Alguém perguntou a Jesus, quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Escutar os mandamentos. Escutai o que o meu filho diz. Isso no batismo de Jesus também. Esse é o meu filho amado, do qual coloco toda a minha complacência, a minha confiança. Então, queridos filhos e filhas, aqui estamos nós, no dia da transfiguração de Jesus. Para quê, Padre? Para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Só isso nos basta, Padre, mais nada. Ora, meus filhos, a começar de mim, se nós escutássemos de verdade o que nosso Senhor Jesus Cristo tem sempre a nos dizer, o mundo era outro. Vocês concordam comigo? Sim ou não? As famílias eram outras, sim ou não? Os nossos jovens eram outros, sim ou não? A nossa sociedade era outra. Escutar, isto quer dizer obedecer, ouvir, estar atento. Viver os mandamentos, obedecer os mandamentos. O que é que nós precisamos, Padre? É viver os mandamentos. Se vivemos um mundo desfigurado pela violência, pela corrupção, pela dor, pela miséria, pela fome, pelo desemprego, se vivemos um mundo, uma sociedade desse jeito desfigurada, é porque o homem pouco está escutando a Deus.
pouco está escutando e muito menos obedecendo. Pouco escutando e muito menos obedecendo. Então, escutar, colocar em prática. É isso, meus filhos. Então, a transfiguração de Jesus é mostrar, é antecipar a glória de Deus aos homens. Aquilo que iria acontecer depois. E aquilo que Paulo fala na segunda leitura. Nosso corpo glorificado. Peçamos ao Senhor nesta Santa Eucaristia que Ele nos dê a graça de vivermos o que, Padre? A fé. Para fazermos a aliança como Deus fez com Abraão. Quando nós vivemos, fazemos a aliança com Abraão, com Deus, então as coisas mudam. A Eucaristia, quando nós comungamos, nós somos chamados a fazer a aliança com Deus. O nosso humano se tornar divino. Quando nós vamos transfigurando a nossa humanidade, nós vamos nos tornando divino. Quanto mais nós vamos transfigurando o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, mais divino nós vamos nos tornando. E é isso que Deus quer de nós. Né? Quantos jovens desfigurados, quantos jovens acabados, quantos jovens que perderam o brilho da vida, quantos jovens que estão desfigurados pela droga, pelo álcool, pela prostituição, pelo mundo do crime, da violência. Quantos jovens? Quantos pais de famílias desfigurados pelo mundo da bebida, da violência, da prostituição, do divórcio, da separação, da infidelidade ao matrimônio. Também quantos padres desfigurados, porque perderam o sentido do sacerdócio. Quantos padres que precisamos rezar dia a dia para que eles retomem de novo o caminho. Então, quantas famílias, quanta dor, quantos rostos desfigurados, quantas crianças desfiguradas pela irresponsabilidade dos pais. Quantas crianças abandonadas, quantos filhos desfigurados, porque não tem a presença do pai e da mãe. Mas quantos pais desfigurados porque não tem emprego, não tem um salário digno. Então, queridos filhos e filhas, que cada um de nós peçamos a graça de Deus, de cada dia também acolher o convite do Pai, escutai-o, para que assim nós possamos transfigurar o rosto de tantos filhos e filhas desfigurados. O seu sorriso, o seu abraço, a sua palavra, o seu ouvido vai ajudar a transfigurar muitos irmãos e irmãs. Sim ou não? Sim. É isso que precisa, sabe? Para que assim este mundo volte a viver realmente a paz e a unidade, para que as famílias tenham paz. Mas é preciso viver a fé, é preciso acreditar em Jesus Cristo, dar ouvido a Deus, não deixar-se levar pelas falsas religiões e saber em quem você acredita. Se assim nós vivermos, tenhamos a certeza que também vamos fazer acontecer na comunidade o dízimo. Vamos criando aos poucos o dízimo, a consciência do povo, que ser dizimista é pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Ser dizimista é pertencer a Jesus Cristo. Se eu pertenço a Cristo, eu sou dizimista. Então, que nossas paróquias, que nossas comunidades, né, a pastoral do dízimo, possa cada vez mais também transfigurar, né, tantas famílias, tantos irmãos, e que possam, sabe, com uma palavra encorajadora, uma palavra animadora, possa levar as pessoas a acreditar no dízimo e a saber que o dízimo é uma pertença a Jesus Cristo, que o dízimo é sinal de gratidão, é sinal de amor, é sinal de fé, é sinal de confiança, é sinal de que eu quero, com certeza, fazer a minha comunidade ser sal e luz da terra.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou